Muito bem, pessoal, muito bem mesmo, porque hoje eu quero compartilhar com vocês um Drops aqui de louvor e adoração que vai com certeza agregar valor para a sua vida, você que ministra louvor e quer ministrar louvor. Então hoje eu trouxe aqui um tema, construindo a dependência do Espírito Santo, a nossa dependência do Espírito Santo, né? E aí, assim, eu quero ministrar louvor, quero ser eficiente, eu quero ser realmente um instrumento de valor para a vida daquelas pessoas que estão naquela reunião. O que fazer, né? O que preciso para ministrar louvor com excelência? E aí, a resposta disso vai estar lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, o verso 18, né? Quando a gente vai ter um exemplo acontecendo na vida de Davi. Né? Davi foi chamado para a presença do rei para ministrar. Um espírito maligno atormentava o rei Saul e alguém disse: eu conheço alguém que pode te aliviar disso. Isso é bacana. Imagina exatamente você já ter esse testemunho a seu respeito. Eu vou chamar o pastor Alê, vou chamar o José, vou chamar a Juliana, seja quem for, para ministrar louvor aqui, que vai descer a glória do Senhor e todos serão realmente abençoados. Foi isso que disseram de Davi. Bom, a partir daí, o que fizeram? Alguém disse assim: eu conheço um filho de Jessé, o belemita, né? Davi morava em Belém, seu pai era Jessé e ele sabia tocar. Né? Alguém disse: ele sabe tocar harpa. Outras versões dirão: ele sabe tocar lira. Mas naquele momento, o que era necessário? Saul ser aliviado daquele espírito maligno. Então, vamos lá, vamos ver as características de Davi. A primeira era que ele sabia tocar. A outra é que ele era forte e valente. Essa força e valentia aqui, e eu quero já dizer exatamente da segunda característica, que falava que ele era um homem de guerra. Essas duas características faz de Davi alguém que era forte e valente porque a sua fé estava no Senhor. A sua força não consistia-se no seu braço, na sua habilidade, no seu talento, mas se consistia na confiança do Senhor, né? Davi, certa feita, matou um leão, de uma outra ocasião, matou um urso que veio tentar arrebatar suas ovelhas. E ele declarou isso quando ele foi lutar contra Golias, dizendo que o Senhor havia dado um leão e um urso em suas mãos. Ele matou aqueles animais, ok? Enfim, na sequência, fala também que Davi ele era sensato em suas palavras. Havia sensatez nas palavras de Davi e ele também era de boa aparência. Enfim, isso não está ligado apenas ao seu estereótipo, ao seu físico, né? Não, estava ligado a alguém que tinha exatamente em suas palavras, palavras de ânimo, palavras que trazia exatamente a bênção do Senhor, que animava pessoas, que trazia consolo, que trazia refrigério para aqueles que o ouviam. Era bom estar com Davi, era bom ouvir as palavras de Davi. Na sequência, ele também era... Deixa eu levantar aqui as minhas anotações, que diz o seguinte: a principal era que o Senhor era com ele. Havia a graça, a unção, né? Todos podiam olhar para Davi e falar: o Senhor é com ele, o Senhor é com Davi, né? Porque nele havia a presença de Deus. Davi, ele refletia a presença de Deus. E aí está alguém que dependia do Espírito Santo. Tá? O relacionamento com o Espírito Santo faz com que nós desenvolvamos essas características semelhantes às características de Davi. Então, quando você quer ministrar um louvor, quando você quer ter um culto abençoado, antes você precisa exatamente de um cantor, de um tangedor, alguém que é um ministro de adoração, alguém que sabe exatamente atrair a presença de Deus, alguém que leva a igreja a uma região onde Deus vai atuar de maneira a derramar a sua glória. Então, aí está características que nós precisamos desenvolver. Mas isso é a partir do quê? Do relacionamento com o Espírito Santo. Fiz mais algumas anotações aqui para vocês, ok? Mas como que eu desenvolvo esse relacionamento com o Espírito Santo? Tá aqui, ó. Relacionei três elementos que vai fazer com que nós desenvolvamos isso. Primeiro, leitura da palavra. A Bíblia diz: sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Nós vamos saber o que Deus espera de nós como ministros da sua palavra, como ministros da nova aliança de adoração e louvor, né? A oração e a adoração, elas caminham juntos. Jesus disse assim, ó:
quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que te vê em secreto se manifestará a você. Então a oração está ligada exatamente também à adoração, à comunhão com Deus. A adoração é a entrega total da nossa vontade ao Senhor. E a outra é o jejum. Nós precisamos mortificar a nossa carne para nos tornarmos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Então é importante que eu e você tenhamos exatamente esses três elementos como práticas diárias, como práticas semanais, práticas diárias para que nós sirvamos realmente a igreja com excelência. Muito mais, sirvamos a Deus com uma adoração genuína. Claro, isso vai se tornando cada vez melhor conforme você for praticando, mas sempre dependa do Espírito Santo para a sua ministração, ok? Fica aí o nosso recado para você, esse nosso pequeno drops aqui, para juntos estarmos discorrendo, que o Espírito Santo continue amplificando isso, que através da meditação, da leitura e da comunhão com Deus, você possa desenvolver o ministério cada vez mais firme, profinco, forte, né, que realmente vai fazer a diferença nessa nova geração. Grande abraço a todos e até mais!